O Socket M4 provavelmente vai entrar para a história como um dos mais queridos pelos usuários de PC. Ele foi introduzido em 2016 e mesmo com o lançamento do seu sucessor em 2022, setembro de 2022, então faz praticamente um ano, ainda assim novos processadores são lançados ainda hoje para a plataforma. Portanto, nós temos uma vasta quantidade de processadores que vocês podem pegar ainda hoje com um bom desempenho, com bom preço, boa compatibilidade e uma grande variedade de opções de configurações que vocês podem montar. Hoje eu vou falar sobre 3 novos processadores lançamento. Agora, talvez vocês repararam naquelas aspas que eu fiz. Porque na verdade esses 3 processadores, embora não existiam antes, não são exatamente lançamentos. São processadores reaproveitados de outros mais fortes que falharam na validação. Um deles é, sem dúvidas, um dos mais interessantes do momento, é o Ryzen 5 5600X 3D. E aí, meu povo, aqui é o Alexandre, sejam bem-vindos ao canal Esquerda Souza. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou falar dos 3 processadores que a AMD trouxe recentemente para o Socket M4, sendo deles os 2 primeiros 5700, o Ryzen 3 5100 e depois o 5600X 3D, que é o que chama muita atenção mesmo. O Ryzen 7 5700, ele a princípio me chamou a atenção porque eu achei que seria uma variante do 5700X mais barato, mas na verdade não é exatamente isso. Se você for dar uma olhadinha, o 5700 é Cyzen, eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, e o 5700X é Vermeer. Na verdade, então, o 5700X é a variante do 5800 do 5800X. Eles são mais fortes, tem mais desempenho, tem mais cache, tá? Já o 5700, ele é uma variante do 5700G. Não quer dizer que seja ruim, na verdade ainda é um bom processador, vocês podem montar. É da família do 5600G, do 5500. Inclusive, várias vezes eu repito aqui no canal que o 5500 é o 5600G sem gráfico integrado, certo? E agora a AMD lançou o 5700, que é o 5700G sem gráfico integrado. Se eles chegarem a um bom preço, seja na China ou no Brasil, eu acredito que seja uma boa opção, ainda assim mesmo que não tenha um desempenho ali que tem um 5600 ou um 5700X. Tem o seu público, mas ele vai chamar atenção porque é um 8/16, assim como o 5700G. Só que eu queria que fosse uma variante do 5700X. E por que isso acontece? Porque alguns processadores, isso depende do silício, eles falham na validação ou tem até problema com gráfico integrado. Então, quando esses processadores falham, eles não são descartados, eles não são lançados no momento, e aí quando você tem uma certa quantidade, a AMD vai e lança da forma possível. No caso aqui, então, deve ter tido algum problema com o gráfico integrado desse processador, portanto, não foi possível lançar como o 5700G, e aí lançaram como o 5700, assim como o 5600G para o 5500, assim como um Ryzen 5 2600 para o 1600AF. É normal isso acontecer tanto na AMD quanto na Intel. Já o Ryzen 3 5100, ele deve ser uma variante do Ryzen 3 5300G ou 5300GX, são para 2 processadores com gráfico integrado, todos eles são 4/8, tem um boost parecido a 4.2, só que a princípio o 5100 vai operar a 3.8, que pode chegar a 4.2, né? Já o 5300G, ele funciona a 4 e pode chegar a 4.2, mas o cache é o mesmo, são Cyzen também, 7 nanômetros, tudo parecido, né? Então eu acho que ele realmente deve ser uma variante do 5300G. Assim como eu acabei de falar para vocês, então o 5100 deve ser uma variante do 5300G sem gráfico integrado. Chegando por um preço bom, dá para vocês darem uma olhadinha, mas a meu ver vai ser difícil comprar esse processador, porque você consegue hoje o Ryzen 5 3600, o Ryzen 5 5500 por bons preços, então esse aqui vai ser difícil de vender. O Ryzen 7 5700 provavelmente vai ser um pouco mais fácil, até porque chama atenção por ter 8 núcleos 16 threads. Agora, e o 5600X 3D? Tô aqui já com review do 5600X 3D pelo Gamer Nexus. E esse aqui é um negócio que provavelmente você vai conseguir ver mesmo através de vídeos. Afinal, ele é uma variante com poucas unidades. São tão poucas unidades que ele só é vendido ali em locais específicos, provavelmente nos Estados Unidos, através da Micro Center. Foi uma parceria que a AMD fez. Esse aqui é uma variante do 5800X 3D. Então, como o 5800X 3D não tinha tantas unidades, então nós não temos tantas unidades também do 5600X 3D para fazer um lançamento para todo mundo. Agora, ele sim é um bom processador. Vocês vão ver que em muitos casos ele fica próximo ao 5800X 3D porque nada mais é do que o 5800X 3D
com menos núcleos. Então, enquanto o 5800X3D é 8/16, o 5600X3D é 6/12. É o outro processador que falhou na validação, provavelmente alguns núcleos mostraram problemas, e aí eles pegaram as unidades que tinham ali para fazer o 5600X3D. E vocês vão ver que ainda assim são processadores que batem de frente com o socket novo, o M5. Então tem, por exemplo, aqui no Shadow of the Tomb Raider, o 5600X3D empatando com o Ryzen 7 7700X, que é bem mais novo e bem mais caro. Em Far Cry 6 empata com o 7600X, que é mais novo também, e fica parelho também aos 7700, um pouquinho atrás, mas também fica bem, né? No Final Fantasy vai ficar do nível do Ryzen 9 7900X, veja só, inclusive o 7600X ficou um pouco mais forte, né? Mas tudo na mesma faixa de desempenho aqui. Então vocês estão vendo que é um processador AM4 desempenhando muito parecido com processadores de um socket mais novo que é o M5. Tem casos que não fica tão bom assim, por exemplo no CSGO, aí realmente pelo desempenho do single thread a nova geração vai ganhar, mas em vários outros casos vocês vão ver que ele manda muito bem. Tem testes aqui, por exemplo, no Fórmula 1 2022, que ele ganha, que legal, do 5700X empata com o 7600X também. E em Blender vocês vão ver que já não é tão bom, afinal aqui já não tem tanta otimização para o cache e vai ficar aí do nível mesmo do 5600X original. Então é um processador mais para jogos. Se a pessoa está procurando um processador para atividades mais pesadas, aí é bom mexer mesmo ou com o 5700X ou com um processador de nova geração como o 13600KF também, que seria uma boa. Agora, né, não podemos negar que essa M4 está vingando muito mesmo. Desde 2016 até agora, com novos processadores lançados, e a pessoa simplesmente só troca o processador e as outras peças ficam ali na tua mão. Eu acho isso uma coisa muito legal. E inclusive vai ser até um socket que vai dar dor de cabeça para a própria AMD, porque é bem difícil que a pessoa queira se livrar depois de ter um 5700X, de um 5800X, quem sabe até um 5800X3D. A pessoa não vai querer se desfazer, ela vai ficar por anos e anos. Inclusive a AMD vai ter que trabalhar bastante agora nesses novos processadores para compensar. Afinal, o DDR4 está barato, placa-mãe você acha barato, já a M5, a placa-mãe é mais cara, a DDR5 é caro, então sai um kit muito caro e às vezes você vai ter um processador com um desempenho muito semelhante à nova geração e não vai valer tanto a pena assim ainda pegar a nova geração, porque o que depende também é muito do desempenho da placa de vídeo. Lembrando que esses testes são feitos com a 4090, né? Se você colocar aqui uma 4070 colocando o gráfico no máximo, que muitos desses testes aqui, ó, você vai ver, o Shadow of Tomb Raider é um teste no médio em Full HD. Uma 4090 não é uma placa para médio, muito menos para Full HD. Se você colocar a 4090 na sua resolução, que geralmente o pessoal vai usar, que é em 4K com configuração no talo, a maioria desses processadores vão desempenhar semelhante, então a diferença deles cairá bastante. Portanto, é como eu falo para vocês em várias lives, em vários vídeos, quando você tem processadores desses níveis aqui, o negócio mesmo é investir numa placa de vídeo boa. Nada adianta você ter um 7700X, um 7950X e você meter uma 3060, só se for para um uso muito específico. Para jogos é mais interessante você fazer um 7600, um 5600, um 5700 e colocar uma placa mais forte. Então essas eram as notícias que eu queria trazer para vocês hoje. A M4 ainda vive, claro que com processadores que não são exatamente novos, são só versões que falharam na validação de processadores que a gente já conhece no mercado, mas é sempre bom ver novas opções baratas no mercado. Infelizmente o 5600X3D eu acho que vai ser difícil chegar ao Brasil, mas o Ryzen 7 5700 ou o Ryzen 3 5100 eu acho que tem uma possibilidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva e a gente se vê na próxima. Valeu, falou, tchau!